Fernando, iremos falar um pouco sobre as possibilidades terapêuticas para ser em hipertrofia de Monte de Venus, que é um grande atrativo que temos em consultório para ser tratamentos, e muita gente tem uma preocupação em não conhecer muito bem a parte anatômica ou não conhecer muito bem sobre as possibilidades, tudo que poderíamos fazer nessa parte. Eu irei falar muito rápido sobre a anatomia, pero pontos que penso ser importantes para o que Fernando irá nos explicar logo após. Lembrando que em Monte de Venus, sempre quando pensamos em algum tipo de tratamento, pensamos em hipertrofia, mas também temos a hipotrofia, principalmente nas pacientes com perda muito grande de tecido adiposo. Em dermatologia, em redes sociais, nós vimos sempre falando sobre o rosto, a cara de Ozempic, é um termo que aqui em Brasil usam muito, e eu sempre falo, a vulva de Ozempic é agora mais famoso, a vulva de Tiza partida, de Mounjaro, e é muito comum termos uma flacidez cada vez mais em consultório. Então, temos também flacidez para seu uso. Não sei, Fernando, como havíamos falado sobre hipertrofia, não sei se irá dizer algo a respeito. Poderemos depois dialogar um pouco sobre a hipotrofia também. Sim, a gente vai falar de hipertrofia, mas podemos falar depois da reposição volumétrica. Sim, que é uma realidade. Eu estou sem conseguir passar um minuto. Eu trouxe alguns artigos para ajudarmos a pensar um pouco em essa parte anatômica e a importância. Um desses artigos é sobre a quantidade de pacientes que nos buscam. Esse é um artigo que eu busquei em literatura que tinha de porcentagem, é desde 2011, então muito antigo, pero em cerca de 6% das queixas para ser em termos estéticos são relacionadas à hipertrofia de Monte de Venus e hipotrofia de Monte de Venus. A princípio, pouco, pero eu percebo em meu consultório, que eu trabalho especificamente com esta área, que é maior que isso. Em termos de profissionais que fazem procedimentos em Monte de Venus, em literatura temos em porcentagem que seria somente os plásticos, os cirurgiões plásticos, e é uma área que automaticamente os pacientes nos buscam, os ginecólogos, penso que a maioria que está acá são ginecólogos. Em termos de publicação científica, apesar de Brasil, eu hago como cirurgião nesse país, o Brasil é considerado o país que mais tem cirurgias estéticas, pero não se publica. E estamos fazendo um movimento agora com nossa pós-grado em fazer mais publicações para cambiarmos esta realidade de publicações científicas, já que em termos de experiência profissional temos um volume de pacientes e experiência muito grande. Temos alguns tipos de classificação, pero penso que o mais antigo é o CATIB. A Marjorie que está acá tem eu não encontrei, Marjorie, uma classificação de lábios, e faz muito sentido quando ponemos junto com Monte de Venus. Por esta classificação iremos visualizar grau de protusão e mitose, a queda da pele. Então, as duas coisas juntas, e teremos sugerências de tipos de tratamento a depender de grau. Um grau 1, um grau menor,
solamente a succión resolvería. Lo grado 2, nosotros ya tenemos un poco de cubierto la genitalia, y grado 3 tú no se ve más la comisura. Acá, Julio, Juliana, utilizamos un termo nosotros de BGREF que es muy condizente con la línea umbilical, la cicatriz umbilical. Cuando tenemos en posparto, la flacidez de la piel posparto hace una imagen que los dermatólogos llaman de umbigo triste, como si tuviese a imagen triste, de una fase triste. Y en la BGREF utilizamos un termo que es comissura triste. La comissura triste es nada más que la comissura anterior. Cuando tiene una pitose de monte de Venus, la comissura es fija y la pitose hace ese movimiento como si fuese una cicatriz umbilical de comissura triste. Entonces, siempre cuando vemos la comissura triste, es señal que tiene una flacidez de piel. Fernando irá hablar sobre outros pontos de tratamento, não somente a sugerência que já diretamente uma classificação autoral minha a respeito desse inesteticismo. E agora vamos para pontos que eu penso ser importante, principalmente são pontos mais relacionados à parte quirúrgica. Este é um artículo acá, espinha isquiática e o pubis, o osso, e temos a parte volumétrica, e sempre quedar atento à drenagem linfática. O que encontramos muito em artigos é sobre seroma, sobre hacer seroma em lipo, em cirurgias abertas. É muito comum seroma, por conta disso utilizamos muito drenos para fazer um melhor resultado cirúrgico. Pero saber que a drenagem linfática em esta área, em parte inferior umbilical, é sempre drenado para a região de inguinal, para a parte inguinal, e da parte anterior não temos muita complicação, pero temos que ter um cuidado especial quando temos um corte em escarpa. A maior parte de artículos nos mostram que se fecha a face de escarpa, teremos menos seromas e menos complicações. Aún sobre a parte de escarpa, é muito importante em termos cirúrgicos. Observamos que de linha umbilical hasta arriba temos volume maior de camada superficial acima, arriba de escarpa, de grasa, de gordura, e uma camada mais delgadita, mais fina, de camada de gordura abaixo de escarpa. Quando cambiamos para a parte infraumbilical, isso é completamente oposto. A parte superficial de gordura é maior do que a parte infraescarpa. Quando se faz uma lipo, temos que ter muito cuidado com irregularidades em la piel. Então, não hacemos muito superficial, e veremos em próximo slide que a drenagem ele cambiou de espaço, pero isso que é importante sobre as cirurgias. Muitas pacientes são muito delgadas, pero têm excesso de lábios e excesso de monte de Venus. Isso aqui cambiou o espaço, pero não há problema. E sempre tentamos descobrir a causa. Só por ser solamente genética, que essa é muito. La puerta. ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Qué pasó el tío? ¿Qué pasó? Gracias, Yasmin. Pero tenemos casos específicos de
alterações renais, processos inflamatórios infecciosos restantes, que são as grávidas, que temos sempre que descartar as possibilidades temporárias e fazer tratamento. Então, sobre a adiposidade, como estava falando, existe cambio desta adiposidade de localização. Então, em nossa área, que estamos falando agora, Monte de Venus, temos escarpa, uma camada mais espessa de grasa, de gordura na parte superficial e uma camada mais delgada na parte inferior. Quando vamos avançando em la idade, ocorre um câmbio. À medida que a idade aumenta, teremos um espectro de aumentar a parte profunda, que antes era mais delgada, e a parte superficial diminui. Estou conseguindo passar aqui. Diminui a quantidade de grasa. Então, temos uma tendência a diminuir grasa na parte superficial, arriba da escarpa, e ampliar na parte profunda. Em prática, teremos uma pitose natural, independente desta paciente ter perda de peso. Então, a flacidez é algo que realmente vemos muito em consultório. Eu trouxe algumas imagens de procedimentos, e este é desse artigo, onde eles passam uma sugerência para sermos aqui em Brasília mais fácil, porque temos muitos pacientes que fazem partos cesarianos. Então, quando a paciente tem uma cicatriz prévia, é mais fácil fazer essa cirurgia. E mira, quando fazemos cirurgias de elevação de Monte de Venus, automaticamente diminuímos as rugas de lábios maiores. Hacemos no mesmo momento. Então, passando somente alguns exemplos. Muitas vezes a paciente não tem uma elevação muito significativa, pero a depressão da cicatriz faz com que aparente ser maior que em real. Esta foto é de uma paciente de Cris, que era minha sócia, e hacíamos juntas. E mira, nesta foto queda claro que muitas vezes uma retração da cicatriz, uma retração sem movimentar o Monte de Venus, damos um aspecto de não ter algo muito avantajado em forma anterior. Essas duas pacientes são as mesmas. Mira a distância, solamente ao fazer uma melhora em sua cicatriz, teremos Inclusive, essa paciente aí foi um curso cirúrgico nosso, né? Que a gente fez uma ressecção da cicatriz, uma suspensão facial, utilizando inclusive a cicatriz da cesárea anterior. Sim, e em alguns casos utilizamos o endolaser. Fernando irá falar melhor sobre isso. Nós temos possibilidade de uso de diodo, NDAG, e eu deixarei com o Fernando solamente. Isso. Fernando, me gostaria apresentar em alguns casos com hipertrofia de Monte de Venus. Me gostaria de chamar a atenção para isso, que é muito importante, que a paciente sempre é imediatista e nós outros temos que fazer o melhor individualmente. Então, Fernando irá apresentar as possibilidades, pero esta paciente visivelmente está sobrepeso. E o que hacíamos? Enzimas, lipolíticas, endolaser, lipo, cirurgia aberta, não tinha cicatrizes. O primeiro ponto para esta paciente é somente perder peso. Temos qualquer resultado melhor ao se perder peso. Flacidez de piel, já teria um pouco um pouquito de
comisura triste, no mucha, pero tenía, ahora tiene mucha comisura triste, un exceso de flacidez de piel, y en ese caso podremos tratar flacidez de piel, pero probablemente necesitará de una resección. Fernando tiene una técnica, yo puedo buscar, yo tengo hasta foto, Fernando, de elevación de piel con fios. Sim, vou passar um filme. Vou passar um filme. Eu então passarei la clase para ti agora, já que queríamos hablar. Queria muito chamar a atenção para a perda de peso, que muitas vezes é a solução. E se esta perda não for aguda, for uma perda gradativa, a flacidez não queda tão iminente, tão grande para fazer um tratamento mais radical como resecção de piel. Bom, Fernando, todo tuyo. Vamos, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu vou conversar com vocês sobre minha experiência de vários anos, sou cirurgião geral, trabalho na área de cirurgia cosmética há muito tempo, uns 20 anos, acompanhando essa área desses anestesicismos corporais, e dentro desta trouxe aqui uma classificação minha baseada em todos esses anestesicismos que a gente pode minimamente invasivo conseguir melhorar, né? A Tina falou sobre anatomia, né? A gente tem esse monte pubiano, um monte de Vênus, que realmente tem uma função muito importante, né, dentro da mulher, porque a gente não pode imaginar tirar toda essa área, é uma área de amortecimento, né, que a mulher utiliza inclusive durante o ato sexual, ela sem ficar sem gordura nenhuma aí, isso pode causar problemas também, tá? E a gente tem que pensar muito nos nossos procedimentos, na exposição, né, do clitóris e do restante da região genital, quando a gente levanta, e a gente tem que prestar bem atenção como vai ficar a anatomia, essa anatomia que é a anatomia básica dessa região, né, com exposição de clitóris, né, e se a gente levantar demais, isso vai ficar vamos transformar em outro anestesicismo, né? Então, eu fiz uma classificaçãozinha, né, passando por um objetivo, que é classificar e determinar protocolos com estratégia de atuação nesse anestesicismo da região do Monte de Vênus, para os pacientes que se queixam, né, de seu aspecto estético. Isso daí cada vez mais cresce. Você vai ver que no seu consultório essa queixa é uma queixa frequente. Então, o grau 1 seria um monte pubiano com protusão moderada de gordura, né, em que nós podemos utilizar alguns aparelhos para melhorar, para causar apoptose do adipócito, como a criofrequência, né, como ultrassom cavitacional, né, que causa a explosão do adipócito, né. O ultrassom cavitacional, o objetivo dele é gerar uma pressão maior que a atmosférica e transformar esses adipócitos em sais balões e eles explodirem, colocando essa gordura para fora, e obrigatoriamente você vai utilizar essa gordura de uma forma que ela não retorne, né, por um feedback ao teu organismo. Então a gente promove, né, quando utiliza o ultrassom gravitacional, a paciente fazer exercícios, né, para ela eliminar essa gordura que vem do tratamento na musculatura, né, que é onde a gente oxida a maior quantidade de gordura do nosso organismo, né. Nós temos a hidrolipoclásia, né, que é a injeção de uma solução hipotônica que a gente utiliza com ultrassom, é mecanismo de uma
osmose, né? Os adipócitos vão absorver essa solução hipotônica, né? E vão chegar a um ponto que você, depois de passar o ultrassom, eles vão explodir, liberando aquela gordura no espaço intersticial, né? E um que eu utilizo muito, né, é a lipólise química. Eu adoro a lipólise química, que chamada de mesoterapia ou intradermoterapia, né? E eu utilizo aqui no Brasil, né, os dois maiores lipolíticos que eu acho que dão resultados absolutos ao teu tratamento, que é uma associação da teoticólico com a fosfatidilcolina, né? A fosfatidilcolina é uma substância que ela faz com que a membrana do adipócito fique altamente permeável e ela consegue dissolver essa gordura, jogando ela, né, no interstício, né? E o desoxicolato também. Então, com a associação dos dois maiores lipolíticos, a gente tem aqui no Brasil, né, o fosfocol, tá? Que é uma associação dessas duas substâncias, né? Do desoxicolato com a fosfatidilcolina. Vem uma ampolinha de 5 ml, né? Geralmente eu faço ainda uma diluição por causa do edema que dá no pós e alguma dor, né? Eu faço uma diluição ainda dessa ampola para 100%, tá? Então, essa diluição permite que eu faça a mesoterapia através de pontos com distâncias de 1 centímetro um do outro, né, até atingir, né, a minha região toda que eu estou querendo tratar. O grau 2 seria o monte pubiano com uma protusão acentuada mais de gordura, onde eu posso lançar mão dos endolaser, a lipoplastia com endolaser, que é bem definida, né? No caso, você pode usar o Nd:YAG de 1064 nanômetros, tá? Ou diodo de 980, que tem uma afinidade muito boa para gordura, né? Se você tiver uma flacidez associada, você pode lançar o comprimento de onda de 1470, né? Mas de qualquer forma você vai atingir o objetivo, que é não só retrair, como também eliminar essa gordura através de uma aspiração. Então, facilita muito a sua aspiração. Você consegue entrar com cânulas de diâmetro menor e você consegue diminuir, né, o downtime dessa paciente muito, inclusive ela podendo retornar às atividades laborativas mais cedo, né? Eu utilizo aqui no Brasil muito o Orlite, que é de fabricação argentina, inclusive, né? Ele tem 2 comprimentos de onda, tem um comprimento de onda de 980 e um comprimento de onda de 1470. Então eu atuo de acordo com a região que eu estou querendo trabalhar, né? Se eu quero trabalhar na gordura e em retração, eu posso lançar mão dos 2 comprimentos de onda, né? O grau 3 seria um monte pubiano com uma protusão já moderada, né, acentuada com gordura associada, e ainda tem uma pitose leve a parcial, e nesse caso eu associo a lipoplastia clássica, tá, com endolaser aos fios de sustentação de polidioxano ou de policapriloptona, os PCLs, que os PCLs são mais resistentes, eles têm uma resistência maior e uma pegada maior no tecido, né? E você tem que saber que você tem que passar, né, pela face de escarpa para poder levar, né? Nesse caso, então a gente tem com PCL a gente tem um resultado melhor, mas os fios espiculados de polidioxano também são utilizados. No caso aí, eu vou mostrar um exemplo para vocês. No caso da lipo, uma lipozinha de monte pubiano, tá? Em que
O grande objetivo é diminuir essa quantidade de gordura que dá a pitose também sob esse monte pubiano, associado aos fios espiculados. Vocês veem aí a introdução da solução de Klein. Tá? É uma anestesia tumescente. A anestesia tumescente é a anestesia que tem menos complicações. Tá? É a anestesia de Joseph Klein. Ali a marcação já mostrando o que eu quero elevar, não só elevando um monte pubiano, como também elevando uma parte dos grandes lados que estavam pitosados. Vocês veem que é minimamente invasivo. Né? E esse fio especulado ele tem que atingir a fase de escarpa depois que você faz a lipo, e ele traciona o tecido como um todo. Eu tenho acompanhamento dessas pacientes por 2 anos no mínimo, ainda com resultado efetivo. Vocês estão vendo ali a marcação, e vão ver depois que a elevação fica em 3 a 4 centímetros. Já fazendo a fixação na face de escarpa, vocês veem que quando eu fixo há uma retração, que ela logo depois desaparece. E agora do outro lado, vocês estão vendo que o lado direito já está elevado e o lado esquerdo agora vai ser elevado na mesma altura que o lado direito. Você vê como sobe. Olha só como você nivela inclusive a cúpula, né? Ali do clitóris, para não cuidado para não expor ela. Então, isso também facilita você melhorar a pitose dos grandes lados. Então aí nós vemos no final do procedimento, já com uma elevação satisfatória, você já fez a lipoplastia, né? Já tirou a gordura que você tinha que tirar antes, fica muito mais fácil você atingir um resultado mais eficiente. O grau 4 seria um monte pubiano, uma protusão de gordura e uma pitose completa, né, sobre a genitália. Aí a Tina mostrou que a gente tem que fazer realmente uma dermolipectomia via aberta, uma ressecção em cunha, suspensão dermofacial, e a gente fez isso já. Ela mostrou 2 fotos ali que a gente fez no curso cirúrgico, e que a gente costuma fazer isso sempre, com resultados bem efetivos, aproveitando a cicatriz cesárea. A gente só aumenta um pouco essa cicatriz para ficar com uma melhor, lembrando sempre, né, da anatomia da face de escarpa. A gente tem que aproximar a face de escarpa de uma forma com que a gente não fique com uma cicatriz ruim, uma cicatriz hipertrófica, acavalgada depois. Então, o segredo está em manter a face de escarpa homogênea. E o último, né, que seria um caso já bem de exposição total, uma pitose de pele, realmente, paciente bariátrica principalmente, né, que a gente chega a um excesso de pele grande que tem que fazer uma dermolipectomia, praticamente uma cirurgia para ressecção disso e o procedimento. Geralmente nos procedimentos, você mais assim, nas lipólises químicas, o máximo que eu faço é um comprimidinho de Traumel, porque o desóxido e a fosfatidilcolina juntos, eles dão um edema muito grande, e a paciente pode sentir um pouco de dor. Eu dou um Traumel sublingual 3 vezes ao dia para diminuir esse edema, mas é só isso, né? Geralmente eu faço no máximo de 2 a 3 sessões de lipolítico. Eu não preciso fazer mais quando é o grau 1 e 2, né? Mas
Mas aí vocês viram que eu lanço mão de todo o arsenal que eu tenho à minha disposição para fazer o tratamento dessa região. Eu acho que se nós temos tantos métodos minimamente invasivos, a gente tem que lançar mão de todos, e a sinergia deles é que dão o resultado efetivo do tratamento. Complicações pequenas, né? Edema do local, equimose, hematoma, necrose de pele. Você tem que pensar que quando você está aplicando principalmente a fosfatidilcolina, você não pode jogar ela na derme, ela causa necrose de pele, tá? Então tem que ser profunda a aplicação. Eu sempre falo, é 90 graus, né? Mirando sempre o tecido subcutâneo superficial. Quando você trabalha com endolaser, você tem que tomar cuidado com a energia. Isso, você tem que tomar cuidado com as queimaduras, que se você fica muito tempo numa região, você pode também fazer a queimadura da pele. Então, a conclusão é que toda essa classificação, através de seus protocolos, atingirão resultados satisfatórios quando nós dominarmos todas as técnicas, as indicações e as técnicas de tratamentos possíveis, e também sabermos tratar as complicações que vierem, né, desse tratamento. Eu sempre falo que a gente, para fazer alguma coisa, a gente tem que saber tratar essas complicações. Tá? Então, objetivamente, concluindo, esses meios de tratamento, vocês podem utilizar eles individualmente ou em sinergia para atingir um objetivo maior, né, no tratamento desse inesteticite do Monte de Ventos. Muito obrigado. E aí, se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Daniel hecho una pregunta para ti, que ultimamente Pronto, fala. sí, mejor, após o uso de criolipólise e ele foi pesquisar e viu algo sobre uma hipertrofia compensatória de grasa. Atualmente eu não uso a criolipólise, que está em desuso aqui no Brasil, tá? Eu prefiro usar métodos de ultrassom cavitacional associado à endolipoplasia e lipolítico do que usar, até porque a criolipólise, ela realmente existe um mecanismo compensatório realmente de, vamos dizer, um feedback negativo em relação à hipertrofia, tá? Então, por isso que a gente caiu um pouco em desuso. A gente pode usar também, se a gente não quiser usar, que também é muito efetivo, o ultrassom macrofocado, tá? O macrofocado, ele vai causar uma apoptose, um adipócito aí tranquila. Então é outra energia que a gente pode usar para fazer a apoptose dessa região. Fernando, muchas veces, dos comentarios. Daniel, tiene algunas máquinas de criolipólise que hacen una otra cosa muy mala también, que es una succión. Ahora tienen placas retas, sem curvas, pero tiene algunas que son curvas que suben la piel y amplían la apoptose, la flacidez de piel. Peor que solamente a criolipólise. Y segundo ponto, Fernando, me gusta mucho hacer ultrassom microfocado, un macro y micro, hacer los dos, pueden hacer los dos movimientos, un para disminuir la grasa, otro para retrair la piel, y después de inmediato yo hago las enzimas lipolíticas. Sim, com certeza. E o resultado é muito bueno. O resultado é sinérgico. É o que eu falei para você. Você tem o resultado associando técnicas, associando protocolos. Fernando, qual agulha tu usa na aplicação de enzimas e eu utilizo a 30 G meio. 30 G meio. Sim, e qual diluição com lidocaína? A diluição, eu utilizo a diluição, como eu falei, né? E eu
utilizo o Fosfocon com uma diluição de 100%. Eu boto um pouquinho de lidocaína para aplicação. Geralmente eu transformo 5 ml em 10, então eu boto 1 para 1. Perfeito. Fernando, tu já usaste do laser 980, 1470 em grandes lábios com intenção de lipólise e de retração? Sim, eu muitas vezes. Eu utilizei o de 1400, o ND-YAG, tá? De 1064 nanômetros, tá? Que o ND-YAG de 1064 nanômetros, ele atinge tanto a gordura como uma retração de pele. Então eu já utilizei ele uma retração muito boa, e te digo mais, eu já utilizei o ND-YAG para tratamentos de complicações de granulomas de ácido de pele linear, de ácido polilático, com sucesso muito grande, tá? Então eu prefiro, tá? Tratar para retração ou uso comprimento de onda de 1064 nanômetros, que atinge também a gordura, tá? Ou o de 1470, que dá retração. Qual fibra? 400, quantas micras tu usa? E eu a uso de 400 micras. E dosimetria? Olha, a dosimetria, eu não utilizo energia alta nos grandes lábios, tá? A minha energia no máximo, eu vou a 6 watts de potência, tá? No máximo, a 6 watts, 4 a 6 watts de potência é o suficiente e o movimento é um movimento de vai e vem em leque na região, tá? Obviamente que tem gordura, depois eu vou passar uma cânula, tá? Aí eu já sei que mesmo assim os adipócitos já deram uma fracionada, já ficaram mais fáceis de serem aspirados, né? Então mais uma coisa para eu entrar com uma energia baixa e não entrar com uma energia alta. Eu nunca entrei nessa região tipo Monte Pubiano com energia de 30 watts, que tem aparelhos que tem 30 watts de energia. Nunca. O máximo que eu usei nessa região foi 10 watts. Daniel hizo uma pergunta muito interessante, é sobre a associação de lipoaspiração por conta de movimentos, amplia seromas, então tem mais edema, equimose, e fazer lipoaspiração de senos e lábios externos junto com labioplastia interna. Eu lhe digo, com experiência, a primeira vez que eu adentrei um centro cirúrgico para ser cirurgia combinada com plástico, e ella ia fazer lipoaspiração em abdômen, flanco. Eu raciocinei que eles usam uma cinta tape kinésio em todo o corpo e uma cinta muito apertada com uma única válvula de saída, que é um espaço aberto em grandes lábios. A pior coisa que sucedeu para mim, porque em pós-operatório, eu me recordo que o cirurgião acá em Salvador, ele chamou-me: Tina, acabo de fazer a revisão cirúrgica e a paciente está bem. Quando a paciente ligou para mim, eu digo: defina bem, para quem está bem, porque a vulva estava deste tamanho, porque todo o edema foi para nossa área de trabalho. Então, eu não hago junto com lipo extensa, eu sempre quando aspiro monte pubiano, eu faço 4 entradas, 2 superiores na pega inguinal e 2 inferiores, porque eu cruzo os túneis todos e faço uma homogeneização desses túneis. Então, quando eu termino o meu procedimento, eu ainda passo na derme, tá?
para fazer uma regularização dessa derme, para ela cair certinho em cima do tecido celular mais profundo. Pero quando é solamente, Daniel, o monte de venos e lábio externo, eu hago em conjunto, não há problema, pero eu uso em toda a extensão de hipoquinesia. E com drenagem, como disse, em direção para ganglios linfáticos, e se puedes, hace uma abertura para ganglios, também empujando para ganglios axilares e muitas vezes centrales onde queda a parte do estômago. Ajuda muito a drenagem e não há problema. Pero lipoaspiração mais grande evita porque não é bueno para nós. Márcia, ¿puedes detallar diluição de enzima lipolítica, lidocaína, mais água destilada ou soro fisiológico? Não, eu não uso água destilada porque ela dói muito, tá? A aplicação, eu uso soro fisiológico, tá? Então, eu utilizo soro fisiológico, eu diluo para 10, tá? E aí boto 2 ml de litro, tá? E boto 3 ml de soro fisiológico e aí eu vou ter ali 10 ml, né? Se eu calcular ali, né, 50 pontos no monte pubiano de aplicação, eu aplico 0,02 por ponto, tá? É o mais que o suficiente com intervalo de 1 centímetro. Então, é 0,2 ml por ponto. Se você multiplicar 0,2 vezes 50, vai dar o quê? Os 10 ml que eu diluí, né? Com intervalos de 1 centímetro. Então, é essa a explicação aí da minha diluição que eu faço. E olha, o resultado é muito efetivo, tá? Perfeito. Não temos mais perguntas. Sandoval está acá presente. Si quieres, habla un poco sobre diodo para retracción, porque Daniel te pregunta sobre eso. Yasmin, tiene como... Hola, bueno, antes que nada, Fernando, maravilloso, una de las primeras personas, hace muchos años que escuché hablar de todo lo que es lipomínima, es Fernando, tiene una gran experiencia en todo lo que es el tratamiento de grasa localizada y tensado, y esto él lo llevó a los genitales. En cuanto a los diodos, como bien dijo Fernando, hay que tener en cuenta que hay diferentes longitudes de onda que logran diferentes objetivos, pero al fin y al cabo, todos retraen la piel, hacen retracción dérmica por el tema del calor. Acuérdense que el calor produce de alguna manera una estimulación colagénica. Entonces, si bien hay longitudes de onda que tienen más capacidad retráctil y otras longitudes de onda que tienen más capacidad lipolítica, más o menos todos de alguna u otra forma hacen retracción. Yo hablo con muchos porque continuamente hay personas con mucha experiencia como Fernando y gente que trabaja mucho con diodos y realmente con las diferentes longitudes logran objetivos trabajando de alguna u otra forma. Es decir, cada uno con su protocolo llega a su objetivo, que es la retracción dérmica o la lipólisis. Entonces, esto que nos remarca Fernando de los movimientos, que nos remarca Fernando de ir con poco guataje para no lesionar, es muy importante. Son los dos elementos fundamentales. Pero ahora hay como un boom de los diodos. Ustedes van a ver que van a empezar, hay muchos equipos más grandes, más chiquititos, cada vez más chiquititos, y las potencias van variando. Entonces hay que estar muy atentos, hay que ir a las capacitaciones, hay que ir al Congreso de Brasil, hay que ir a las capacitaciones a Megref, donde van a aprender exactamente qué hay que hacer para llegar a un objetivo. Pero antes que nada, saber poco guataje y movimientos. Perfecto. Gracias, Carlos. No, por favor. Un favor, como para que quede de pronto fijo el tema del voltaje y la fibra a utilizar, comentó que era de 400, ¿verdad? Y la 400 micras me parece, y la energía de 4 a 6, solo como para puntualizar. Sí, ¿verdad? Así es. Sí, muchas gracias. Perfeito. ¿Más alguien?
Y con respecto al manejo de complicaciones, al manejo post-quirúrgico. Você tem que ter na cabeça que as complicações são derivadas da malpractice, principalmente sobre a falta de treinamento naquele procedimento. Tá? São complicações do uso de energia em excesso, tá? Por região, que é ruim. Tá? Nós sabemos, como o Sandoval falou, que o próprio calor ali que você emite, mesmo vamos dizer assim, oferecendo menos energia, você vai ter retração também com qualquer tipo de comprimento de onda que você usar, mesmo assim você vai ter retração. Tá? Então, as complicações que você geralmente tem são aquelas derivadas do não treinamento da pessoa que está realizando o procedimento. Tá? Quando você tem uma lipoplastia por endolaser, tá? Ela é muito mais efetiva que uma lipoplastia clássica. O downtime diminui e a paciente retorna às atividades no mesmo dia, tá? Com orientações para um restabelecimento bem mais rápido. Então, é muito fácil, você tem que ter uma curva de treinamento, né? Para utilizar eles, tanto na área genital como na área de abdômen, de flanco, inclusive de face. Você tem um treinamento, você tem que ter o seu grau de treinamento. Yasmin, Muchas gracias, doctor Fernando. Obrigado. abre el micrófono de Julio Víctor. Gracias. Estaba con el micrófono apagado. Dime, estos procedimientos, Fernando, que has hecho y has clasificado, tiene grado 1, grado 2, 3, 4 y 5, conforme sea mayor grado, mayor complejidad. ¿Dónde recomiendas que sea realizado? ¿Ustedes se realizan todo, indiferentemente del grado, ese tipo de ambulatorio y de consultorio, o una sala operaciones? Y si solamente con anestesia local es suficiente. Buena. Eu uso, eu uso com anestesia tumescente todos esses procedimentos, tá? Eu acho que a anestesia mais eficiente e segura no mundo inteiro é a anestesia tumescente, né? Tá? Então eu utilizo ela há mais de 20 anos, com sucesso absoluto e sem complicações. Seria a Klein modificada, Fernando? Seria a Joseph Klein modificada. Recentemente, o Joseph Klein deu uma entrevista numa revista internacional em que ele tem 5.000 procedimentos sem uma complicação com anestesia tumescente. É muito tranquilo. Muito tranquilo. E Fernando é um apaixonado por NanoFet. Então esperar uns 20 minutos pelo menos para a tumescencia quedar muy bien hecha y después hacer la lipoaspiración, porque utilizamos esta grasa para hacer quando você tem, quanto ele mesmo fala, o Joseph Klein, quanto mais tempo você tem de espera, a gordura fica melhor para você trabalhar. Quando você trabalha com um enxerto de gordura, que é um NanoFat Graft, tá? Ou quando você trabalha com o NanoFat também, tá? Hoje em dia eu utilizo o endolaser para retirar a gordura, e o meu endolaser ele não mata as minhas células tronco, as células pluripotenciais, porque eu utilizo uma energia baixa para tirar essa gordura, para poder utilizar ela na minha regeneração. Então eu utilizo, por exemplo, 200 milijoules de energia, né, para poder tirar essa gordura e utilizar ela na parte regenerativa. Mas, entendeu? Então, mas eu preciso de um tempo maior para minha anestesia tumescente fazer o efeito e eu conseguir um maior resultado no meu tratamento. Por isso que eu disse, essa curva de treinamento, para quem está
trabalha com isso há mais de 20 anos, como eu, é muito boa, tá? É muito grande. Você tem já a experiência do que você vai precisar para aquela região. Tá? Às vezes eu olho a paciente e já digo assim, não, eu vou utilizar, vou tirar 20 ml da regeneração daquele joelho ali e vai dar para minha regeneração. Às vezes eu vejo um abdômen inferior com bastante gordura, mas eu não chego a usar nem 250 ml para fazer a minha retirada de gordura. Então, cada caso é um caso. Daniel pergunta, ¿hace algún preparo de la grasa para lipoenxertia? Tienen que passar em... Sim. Daniel, eu sou amante dos blends, né? Eu tomo muito vinho, então gosto de fazer blend. Eu gosto de tomar um blend de um vinho, né? Então eu faço o blend da gordura, que é o melhor regenerador que existe. E além de ser regenerador, ela é um melhor volumizador que você tem, né? Então meus blends são todos eles gerados em relação ao objetivo do tratamento que eu vou fazer. Então você sabe que é o melhor método de extração de gordura no mundo inteiro, é um método de extração mecânica. Você pode extrair gordura, né, pelo método da Tulip Medical, né, pelo método do LipoCube, tá? O LipoCube, tá? Que todos eles têm o mesmo objetivo, umas lâminas no interior, né, dos filtros que vão laminar esses adipócitos até aonde você quer utilizar ele no teu procedimento. Se você quer fazer, por exemplo, um enxerto, né, de gordura nos grandes lábios, você vai laminar através da extração mecânica o de 2.4, né, através do filtro de um 2.4, que ele vai laminar e vai deixar ainda os fragmentos, ele vai deixar lá tudo, ele vai deixar lá as células pluripotenciais que você vai filtrar a nano, né, com outros filtros, né, para você atingir também o que? Uma longevidade maior do teu nanoenxerto, né? Teu nanoenxerto precisa de longevidade, então você só vai atingir isso quando você juntar a nanofat com o teu fat graft. Então você junta os dois, eu chamo de blend. Eu pego e faço um blend, né, do macrofat com nanofat. Geralmente esse blend me dá uma longevidade maior do meu enxerto, né? Em vez de durar um ano e meio, dura 2, 3 anos, né? Então e não se perde todo, porque a nanofat hace ampliação de vascularização, então você não tem a necrose gordurosa que antes teníamos. A gente sempre perdemos algo, mas quando você faz o blend com a nanofat, que o nanofat é o estroma, né, que ele tem o SVF ali e tem o estroma celular, ele participa ativamente, né, daquele enxerto que você vai fazer, dando a longevidade para esse enxerto, evitando um máximo de reabsorção daquele teu enxerto quando você calcula. Perfeito. São os filtros 2.4, 1.4 e nanofat. Essa extração mecânica mundialmente é aceita já, com trabalhos científicos mostrando que é o melhor método de filtração dos adipócitos, tá? Para você chegar ao resultado onde você tem a maior quantidade de células tronco pluripotenciais no final das filtragens, tá? E no final disso tudo vocês sabem que a gordura é o melhor meio regenerativo, porque ela contém os melhores exossomas que existem, que são os exossomas das células mesenquimais. Os exossomas das células mesenquimais são todos bons. Então, ele está na gordura. Então, para que a gente vai desprezar um aliado desse, né, dentro do nosso tratamento, né? Eu vou fazer o meu blend e ainda vou ter os exossomas autólogos para fazer, para melhorar meu resultado. Perfeito.
Creo que no. Creo que han respondido todas. Agradecer realmente la excelente charla, tanto de Fernando como de Tina, realmente abren un panorama y los pacientes van a venir, porque ahora con todos los medicamentos que se están utilizando, el tipo de cirugías, manga gástricas, van a ver vemos los problemas que se presentan. Es importantísimo realmente marcar los parámetros, ¿no? Entonces, agradecerles la ponencia a ustedes dos, han respondido todas las preguntas, creo que no queda ninguna en el tablero, y cedo la palabra a Juliana, que es la presidenta, para que dé por cerrado, y agradecerle personalmente a ustedes la presencia y la presentación. Gracias. Bueno, en nombre de la Sociedad de la SOPIGREF, la verdad que estamos muy agradecidos, doctor Fernando Carballo, doctora Tina Batalla, por haber compartido la sesión científica y bueno, con esto afianzamos el crecimiento como sociedades hermanas y intercambio de conocimientos. La verdad que muchísimas gracias. Y para finalizar, la verdad quisiera extender una cordial invitación al Congreso Mundial de Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional, que se realizará en Brasil, así que todos nos vamos a reunir en Brasil. Estamos ya en cuenta regresiva, es en junio 5 y 6, ¿verdad? Así es. Y bueno, muchas gracias, doctor. Las presentaciones y toda la información estuvieron muy precisas, estuvo todo muy enriquecedor. Muchísimas gracias en nombre de la SOPIGREF. Muchísimas gracias a la Sociedad de APIGREF. Muchísimas gracias, doctora Tina, doctor Fernando. Muchísimas gracias. Mucho gusto estar acá con ustedes nuevamente. Creo que tenemos un gran camino por la frente. Estoy muy feliz de ver Perú cada vez más en foco en ginecología regenerativa. Es muy gratificante ver el crecimiento y gracias por toda la consideración y por esta sesión en conjunta.